Olá, irmão e irmã, graça e paz sobre a vida de vocês. Sejam bem-vindos a uma nova jornada do Conheça Sua Bíblia. Pois é, a gente resolveu seguir com as gravações do Conheça Sua Bíblia para que essa agenda tão especial para a nossa igreja continue a estar disponível no YouTube para o acesso daqueles que não podem estar aqui na igreja na segunda noite, ou daqueles que acompanham a gente à distância, de fora do Rio, de algum outro lugar, e que estão também, por isso, impossibilitados de participarem conosco dos nossos encontros presenciais. Então a gente vai começar hoje uma conversa na carta de Paulo aos Gálatas. E eu queria então, por isso, convidar você para voltar os seus olhos para esse texto, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Queria provocar aqui você com uma breve reflexão, que eu espero que abençoe o seu coração. Diz assim o texto sagrado, olha só. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa e segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Carta do apóstolo Paulo à comunidade da Galácia. Queria trazer para você algumas informações preliminares que eu acho que são interessantes para contextualizar aqui a nossa jornada por esse texto, certo? Há quem diga que a carta de Paulo aos Gálatas foi a primeira escrita pelo apóstolo, por volta do final da década de 40 dessa presente era. Essa região, a região da Galácia, que era uma região que ficava mais ao sul da província da Ásia Menor, havia sido evangelizada por Paulo na primeira viagem missionária que ele fez. Ele passou por ali e, como era costume do apóstolo, por onde ele passava, ele dedicava um tempo anunciando o evangelho, convocando as pessoas ao conhecimento de Jesus como o Cristo de Deus, o nosso Redentor. E comunidades, então, eram estabelecidas, formadas. E Paulo, então, posteriormente, uma vez formadas essas comunidades, quer por ele, quer pelo trabalho de outras pessoas, posteriormente, Paulo escrevia, como apóstolo que era, documentos para orientar as igrejas a partir das necessidades que surgiam ali no cotidiano, sabe, daquela gente que vivia numa determinada região, e que estava agora engatinhando nessa caminhada com Jesus, no seguimento de Jesus ou do evangelho deixado por Jesus. Paulo escrevia cartas. As cartas de Paulo, elas nascem dessa sensibilidade que o apóstolo tinha de perceber as demandas do povo e de tentar orientar um povo como um irmão mais maduro na fé, quanto então às necessidades que aquelas pessoas tinham. E a carta aos Gálatas é uma carta que, como as demais, surge nesse contexto. Um líder da igreja percebendo necessidades no meio do povo e tentando responder, à luz do evangelho, os dilemas que emergiam dessas necessidades que eram apresentadas. Daí eu já queria fazer uma pausa e uma provocação que eu acho que é interessante. Nessa nossa relação com a sociedade, com o mundo de maneira geral, é fundamental que a gente saiba reagir a partir desse discernimento, dessa sensibilidade. Quais são as demandas das pessoas? Quais são as perguntas que as pessoas nos fazem? É atribuído aos cristãos evangélicos, sobretudo, esse ímpeto de saírem por aí dizendo coisas do tipo Jesus é a resposta. E eu sei que para muitas coisas Jesus é mesmo a resposta. No entanto, é interessante perceber como às vezes nós nos afobamos no desejo de oferecermos respostas para perguntas que não sabemos quais são. É muito importante, por isso, que a gente dê a devida atenção aos questionamentos do nosso tempo. Quais são as perguntas que estão sendo feitas? Quais são os dilemas que estão aparecendo? Quais são as dúvidas das pessoas? Quais são as inquietações das almas?
Paulo escreve cartas absolutamente pastorais, por mais densas e profundas que elas sejam. Ainda que Paulo tivesse uma mente privilegiada e fosse esse sistematizador de doutrinas, sabe, de ideias, de conceitos, ele era um homem profundamente sensível às necessidades dos seus irmãos e das suas irmãs. E aqui a gente tem uma carta que nasce exatamente desse espírito, do desejo de responder aos dilemas de uma comunidade. Se eu tivesse que sintetizar para você aqui o espírito da carta aos Gálatas, numa frase curta, eu diria a você que essa carta é o que eu chamaria de um grito de liberdade. Esse é, na minha opinião, o assunto central da carta que Paulo escreve à comunidade da Galácia: liberdade. E é interessante, porque liberdade é uma bandeira que nós levantamos com muita força e com muito ímpeto e num desejo muito grande de darmos às pessoas a visibilidade desse clamor e dessa demanda. Queremos ser livres. Acho que dificilmente alguém em sã consciência vai dizer que deseja ser prisioneiro, que deseja viver num cativeiro, porque nós desejamos a sensação de liberdade. Agora, é curioso, a gente percebe pessoas em nome da mesma bandeira, a bandeira da liberdade, apontando caminhos, às vezes, diametralmente opostos. O sujeito está apontando para um lado e está dizendo assim, ó, eu estou indo para cá porque eu desejo ser livre. E o outro está apontando para outra direção e dizendo assim, eu desejo ir para lá porque eu preciso ser livre. E em nome desse desejo profundo de liberdade, pessoas puxam a corda para posições distintas, cantos distintos, todas dizendo, se nós desejamos ser livres, precisamos ir para lá ou para acolá. Isso dá para a gente uma certa noção da complexidade que é falar sobre o assunto. Do que a gente fala quando a gente fala de liberdade? O que a gente está reivindicando? O direito de fazer qualquer coisa, de não ter regra, de não ter baliza, de viver segundo se dá na telha, sem norte nenhum, sem orientação. Quando a gente fala de liberdade, a gente fala do quê? Pois é, há muitas definições, muitas conceituações para a liberdade. E, obviamente, não é surpresa para ninguém, eu queria propor aqui, ao longo dessas conversas, uma conceituação que toma o Evangelho de Jesus como ponto de partida. Sob a ótica do Evangelho, o que significa ser livre? E do que a gente fala quando a gente brada, como dizem as Escrituras, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa carta é uma carta que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho nesse tema. Mas hoje eu queria me ater às palavras introdutórias do apóstolo Paulo. Quando ele diz assim, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Deixa eu começar desse finalzinho e volto lá para o início da frase. Eu e todos os irmãos que estão comigo escrevemos essa carta a vocês. Interessante, Paulo não parecia ser um sujeito muito personalista, sabe? Esse tipo de gente que busca o tempo todo o brilho para si, a glória para si. Ainda que a carta esteja sendo escrita por si e que ele fosse um líder proeminente na comunidade da fé, ele faz questão de dizer, não apenas aqui na comunidade da Galácia, mas em outros textos também. Eu escrevo e outros irmãos escrevem comigo. Uma forma de dizer assim, essa preocupação é nossa, não é minha. Nós, como igreja, nos preocupamos com vocês. Nós enviamos mensagens para vocês. Nós desejamos abençoar vocês. Esse é um espírito da Igreja de Jesus, o espírito da coletividade, o senso de comunidade. Essa ideia que a gente tem de que a gente avança quando a gente anda junto, quando a gente se abençoa mutuamente, quando a gente partilha o que a gente tem, quando a gente partilha quem a gente é, quando a gente coloca os nossos dons e os nossos talentos à disposição da comunidade. Eu e os meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, escrevemos a vocês. Agora, deixa eu voltar então para o começo da sentença. Paulo diz assim, Paulo, apóstolo enviado, Paulo, parte dessa comunidade de enviados, não por parte de homens, nem por pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo enviado não por homens ou por pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Tem uma coisa interessante nas cartas de Paulo. Se você reparar, você vai ver que o apóstolo, nas suas cartas, dedica, no começo delas,
um certo tempo, empenha um certo esforço para se apresentar como esse sujeito que foi levantado por Jesus para fazer parte desse colégio apostólico. Por algumas razões eu acredito que Paulo faça isso. Primeiro, porque Paulo é um apóstolo do segundo tempo. Paulo não caminhou com Jesus como os apóstolos caminharam. Paulo não foi seguidor do Cristo e não teve esse privilégio de aprender aos seus pés enquanto o mestre caminhava pela Judéia, pela Galiléia, pela Samaria. A vocação de Paulo foi uma vocação tardia. Paulo era um sujeito que, enquanto Saulo, vivia dentro de um contexto religioso com uma cabeça muito rigorosa, muito conservadora, que hoje talvez a gente chamasse de fundamentalista, tamanho o espírito que Paulo tinha, num zelo que se confunde muito com uma espécie de fanatismo, sabe? Eu digo isso a partir da dedicação que Paulo oferecia para perseguir aqueles que dentro da sua religião eram aos seus olhos desertores, porque estavam seguindo Jesus Cristo e o seu caminho. Paulo dedicou, enquanto Saulo, boa parte da sua vida para prender e perseguir cristãos. Estava ali, por exemplo, diante de Estevão quando ele foi apedrejado, o primeiro mártir cristão. Quando Estevão foi apedrejado por conta da sua fé, Saulo estava ali e as vestes de Estevão foram lançadas diante de Saulo. É o que diz o texto de Atos dos Apóstolos. Paulo, aos filipenses, se apresenta com essas credenciais rigorosas de um perseguidor da igreja. Então, Paulo vivia, enquanto Saulo, nesse contexto, sabe, de muito rigor, de muito fanatismo. E não teve, então, num primeiro momento, uma caminhada de seguimento a Jesus. Até que, certo dia, na estrada, em direção a Damasco, ele tem um encontro com essa luz que brilha mais forte do que o sol, que o lança no solo e que o faz levantar um novo homem. Então, Paulo é um apóstolo do segundo tempo, então ele precisa se apresentar com as suas credenciais, sabe? Agora, eu acho que tem um outro motivo que faz com que Paulo precise se apresentar um pouquinho mais, e que tem a ver com esse primeiro que eu mencionei. Paulo foi por muito tempo um perseguidor da igreja, e agora ele é um irmão. E aí você imagina as comunidades do primeiro século, diferentes de nós que estamos 2000 anos distantes do texto, que reconhecemos, por exemplo, as cartas de Paulo como cartas canônicas. Nós que olhamos para esse irmão como um exemplo na fé, como um grande líder da igreja. Diferente da gente, as comunidades do primeiro século deveriam guardar uma certa suspeita em relação a ele. Quem é esse camarada? Será que ele mudou de verdade? Será que isso não é um engodo, uma armadilha? Será que esse sujeito não está escrevendo carta para se aproximar e chegar aqui e ter as portas abertas, sendo que, na verdade, no fundo, ele é aquele perseguidor da igreja? E se ele voltar a ser aquele perseguidor da igreja? E se ele fizer com a gente o que já fez com tantas outras pessoas? Eu tenho a sensação de que esse desconforto, pelo menos no início do ministério do apóstolo Paulo, deve ter passado pela mente de muitas pessoas. Basta que a gente olhe para a maneira como a gente reage às notícias de mudanças de pessoas que viveram uma vida muito específica dedicada a uma causa e que agora parecem seguir um caminho radicalmente diferente. Humanamente falando, há uma certa suspeita, uma desconfiança, por uma razão muito simples e humana. As mudanças levam tempo para serem consolidadas e, numa certa medida, muitas vezes a gente fica com um pé atrás, como a gente costuma dizer. Quando a gente ouve, fulano mudou, agora é uma pessoa diferente, não faz mais o que fazia. Sim, porque os nossos hábitos, eles não mudam instantaneamente, a nossa cabeça não muda instantaneamente. A nossa experiência de conversão, ela é percebida pela gente como um ato, mas esse processo, que na teologia a gente chama de santificação, ele tem o curso de toda uma existência, certo? E quanto mais profunda foi a minha vida numa determinada causa, ou seja, quanto mais consolidados estavam os meus comportamentos, os meus padrões, os meus processos, mais desafiador é, para mim, mudar. Porque Cristo pode me mudar numa fração de segundos. Eu acredito que pode. Mas, via de regra, as mudanças, elas acontecem de forma processual. Então está aqui Paulo apresentando as suas credenciais, dizendo, olha, eu sou esse apóstolo do segundo tempo, mas eu fui levantado por Jesus, não fui levantado por homem algum, por pessoa alguma. Fui levantado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos.
Paulo ainda faz uma confissão aqui fundamental àqueles que se dizem do caminho. Ele diz, eu fui levantado por Jesus e pelo Pai de Jesus, que o ressuscitou dos mortos. Uma forma indireta de dizer, eu creio na ressurreição, eu creio que ele está vivo. Ele foi morto, mas ele está vivo. Eu creio no mesmo que vocês creem, que o Jesus que foi morto ressuscitou. Sou eu, Paulo, nova criatura, irmão na fé, diferente do Saulo que fui. Essa é a experiência do Evangelho para a minha vida e para a sua vida. A possibilidade de sermos diferentes do homem que fomos, da mulher que fomos. A possibilidade de sermos nova criatura. Então, quando você tiver uma certa suspeita em relação às mudanças, quer as suas próprias ou a de terceiros, lembre-se, o Evangelho muda a gente. Saulo virou Paulo. Nós viramos novas criaturas por causa do poder de Jesus, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, disse outro apóstolo, vivifica os nossos corpos e nos renasce para uma nova história. Paulo, aquele que mudou, às igrejas da Galácia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Jesus Cristo, o nosso Senhor, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A vocês, graça e paz. Essa é uma das saudações mais lindas que as nossas tradições de fé podem oferecer a quem quer que seja. Graça e paz. Você vê as pessoas às vezes se aproximando, dizendo paz, paz de Jesus, paz do Senhor, paz sobre você, paz sobre a sua casa. Eu acho essa saudação de uma potência assim impressionante. Por quê? Porque ela sintetiza não apenas dois desejos bonitos, mas duas necessidades humanas. Todos nós precisamos de graça e de paz. Todos nós precisamos ser visitados por essa onda graciosa do amor de Deus. E todos nós precisamos ser inundados por essa paz que só o Eterno tem para nos oferecer. Então, quando nós desejamos uns aos outros graça e paz, nós expressamos desejos sinceros e profundos da alma, mas nós também identificamos necessidades legítimas e profundas da alma. Seja gracioso para com as pessoas, deseje paz às pessoas, chega de guerra, chega de violência. Espere, deseje, coopere e trabalhe para que a vida das pessoas seja pacífica e a sua também. E chega de truculência, chega de peso, sabe, lançado sobre os outros. Deseje graciosidade, seja instrumento de graciosidade. A vida pode ser graciosa, porque quando graciosa, a vida mesmo nos seus dias mais difíceis se revela maravilhosa. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Olha só que frase linda. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Pois é, Jesus é para a nossa tradição não apenas aquele que foi morto pelo poder do império. Jesus é para a nossa tradição aquele que se entregou pelos nossos pecados. Há duas perspectivas pelas quais você pode encarar a morte de Jesus. Você pode encarar a morte de Jesus como o objeto da execução de um inocente por parte de um império que temia aquilo que se ouvia acerca de Jesus. Ouvia-se de Jesus que ele era um líder subversivo, que traria instabilidade e desordem para um império que vivia pacificado pela força romana. Dizia-se sobre Jesus que ele era uma espécie de transgressor religioso que perturbava a ordem, que não respeitava nem as leis da sua própria religião e que colocava em risco a segurança do império porque trazia muitas pessoas atrás de si. Jesus então foi morto, executado, morto como um inocente, sem ter pecado, sem ter cometido crime, foi executado da forma mais vil que a sociedade do seu tempo conhecia, a crucificação. Humanamente falando, a gente pode falar que a morte de Jesus foi a expressão maligna da tortura de um império que não conseguiu lidar com a presença de uma figura que acreditava no poder subversivo do amor. No entanto, por mais que essa narrativa seja verdadeira e explique parte da história, o povo de fé que segue a Jesus desde os seus primeiros dias tem oferecido uma outra narrativa, que eu gosto de identificar como a metanarrativa religiosa da morte de Jesus. Sim,
A comunidade apostólica, desde os primeiros dias, encara a morte de Jesus não apenas como um gesto de truculência e de malignidade humana, mas como a expressão autossacrificial do amor de um Deus que, ao invés de matar, morre para nos redimir. Um Deus que absorve no corpo do seu Filho a dor mais profunda da morte para nos ensinar que quando há da parte dele o ímpeto para interromper ciclos de violência, o que ele nos oferece é reconciliação, perdão e redenção por conta dos nossos pecados. Então está aqui Paulo escrevendo sobre Jesus, podendo enfatizar o outro lado, que, como eu disse a você, é igualmente verdadeiro. Eu escrevo em nome de Jesus, aquele a quem os homens mataram. Paulo poderia ter dito isso. Mas ele diz, eu escrevo em nome de Jesus, aquele que se entregou por nós para a remissão dos nossos pecados e para nos resgatar desta era perversa, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aquele que se entregou para nos resgatar da perversidade, da malignidade, de ciclos de violência. Aquele que se entregou para colocar um fim nesse sistema maligno que acredita que a violência, quando perpetuada, estabelece ordem e traz paz. Aquele que nos redime dessa era presente, desse espírito maligno, da ordem desse tempo, que é a antítese da ordem do reino dos céus, um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele, Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Redentor, se entregou por nós para nos redimir dos nossos pecados e nos oferecer vida. É em nome dele, diz Paulo, que eu escrevo, e por causa dele eu desejo graça e paz a vocês. E que toda honra, diz o apóstolo aqui, e toda glória, por isso, seja dada a Deus, o nosso Senhor. Esse é o preâmbulo da carta que Paulo escreve à comunidade da Galácia. E daqui eu acho que a gente tira algumas lições, alguns insights, assim, importantes para a nossa vida. Primeiro deles, eu queria lembrar você, Paulo, apóstolo da parte de Deus, não por homens. Não foi nenhuma pessoa que me levantou, foi o próprio Deus. Paulo escrevendo, dando credenciais, reafirmando quem ele é. As mudanças levam tempo. Às vezes a gente gostaria que as mudanças acontecessem numa fração de segundos, as nossas próprias e as de terceiros. Tenha paciência. Milagre não é apenas alguma coisa acontecer instantaneamente. Milagre também é a gente perseverar numa mesma direção, acreditando que aquela direção aponta um caminho para a gente. Então tenha paciência quanto às mudanças. Elas virão, elas acontecerão. Mas dificilmente elas serão resultado de uma experiência instantânea, sabe, inexplicável. Via de regra, elas são produto de uma vida dedicada à mudança de hábitos e de comportamentos. Mudanças são possíveis, mas elas são muito mais processuais do que instantâneas. Lembre-se também, o espírito do evangelho comunitário. Quando você se empenhar numa causa, quando você abraçar um projeto, quando você se dedicar a alguma coisa, faça isso contando com os seus irmãos e irmãs, que quer em oração, quer contribuindo de fato, de qualquer maneira, com seu talento, com seu tempo, com seus recursos, participam daquilo com você. No reino a gente não avança quando a gente insiste numa caminhada solo. No reino a gente avança quando a gente se percebe cercado de amigos e amigas, irmãos e irmãs, gente com quem a gente pode fazer história. Lembre-se também, há duas coisas que nós podemos desejar, porque elas são capazes de preencher duas necessidades profundas da alma humana: graça e paz. Graça, seja gracioso, seja graciosa. Paz, seja um pacificador, seja uma pacificadora. Foi Jesus, o nosso Senhor, quem disse: os pacificadores são bem-aventurados, porque eles serão chamados filhos de Deus. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem os homens mataram? É verdade, os homens mataram, mas mais do que isso, da parte de Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós. Como ele mesmo disse, a minha vida ninguém a tira, eu dou a minha vida. Jesus veio para cumprir um propósito, foi até o fim nesse propósito, o de expressar o amor de Deus ao não se ver refém de um sistema, mas ao oferecer a sua própria vida como expressão de um amor abnegado que se doa para interromper ciclos de morte e de violência.
Jesus nos oferece redenção, perdão, e é por isso que a gente precisa ser nesse mundo expressão da redenção e do perdão de Deus também. Por quê? Porque só assim a gente vai se ver livre, resgatado, redimido desse espírito maligno, dessa era presente, que a todos nos corrói, a menos que nós nos protejamos nesse mar gracioso da bondade e da misericórdia de Deus, a quem nós damos, por isso e por tudo mais, toda honra, toda glória e todo louvor. São as primeiras palavras de Paulo nesse tratado sobre liberdade. E eu queria convidar você, semana após semana, seja lá o tempo que essa nossa jornada durar, para se encontrar comigo aqui, presencialmente na igreja ou acessando esse conteúdo posteriormente. A gente sempre vai colocar à disposição aqui para você, no desejo de que perto ou longe, na hora que a gente está se encontrando aqui ou depois, você tenha a possibilidade de refletir com a gente nessa jornada de conhecimento das Escrituras. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.